Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. E não me canso de falar e agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez hoje em nossas vidas, nesta manhã de domingo, 5 de fevereiro de 2023. Então, somos gratos a Deus por esse milagre em nossas vidas, nos dando o direito de viver. E também lembrando a cada um dos irmãos, quando for assistir, ouvir esta mensagem, que você esteja se inscrevendo no canal, tocando ali no sininho, escrevendo, dando sua opinião, porque, queridos irmãos, nós estamos no intuito de alcançar mais pessoas. E cada vez que você se inscreve, já temos mais de 580 pessoas acompanhando e estamos no que o Senhor diz, e de pregar o evangelho a toda criatura, a Jerusalém e até os confins do mundo, né? Que precisamos realmente é fazer o que Deus tem determinado. Então, que você possa estar se inscrevendo. Então, queridos irmãos, hoje nós estamos compartilhando a palavra do Senhor em Mateus capítulo 23. Está lendo alguns versículos, do 1º ao 8º, que tem como tema Jesus censura os escribas e fariseus. Então vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, que são pergaminhos que eles ali usavam para chamar a atenção do povo, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o ser chamado pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, queridos irmãos, nós temos aqui esse texto que nos chama a atenção e que precisamos ter cuidado de que maneira estamos vivendo este evangelho pleno do Senhor. Precisamos realmente viver em obediência, em harmonia e em união. E existe aqui, quando Jesus assim ele fala para os discípulos e toda a multidão, ele previne ali de que maneira eles deveriam viver. Assim mesmo nós podemos trazer para nós. Veja que os 3 primeiros versículos, ele é taxativo sobre a orientação de Jesus em nossas vidas. Ele diz: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus.
Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dize e não pratica. Então, Jesus aqui, ele está passando ali para que possamos ter o entendimento e de que maneira possamos viver na dependência do Senhor. E que precisamos dar um testemunho. E aqui podemos dizer que os fariseus e escribas estão dando o testemunho dele, mostrando o que ele é, o que ele diz ser, porque eles só falam, mas não praticam. E é esta a observação que Jesus faz, e principalmente para cada um de nós, para que não caímos no mesmo erro, para que possamos viver o que falamos. Você diz, eu não prego, mas você testemunha. E o testemunho é uma palavra viva. É exatamente aquilo que você passa para as pessoas que estão com você. E existe essa diferença muito grande naquele povo, daqueles fariseus e daqueles escribas. Mais adiante, Jesus ele chega no texto a dizer da seguinte maneira: pois atam fardo pesados e difíceis de suportar e os põe sobre os ombros dos homens. Ele, porém, nem com o dedo quer movê-lo. Então veja o seguinte, ele prepara, é como podemos trazer para nosso meio, podemos trazer também para o nosso meio dentro da igreja, é você sobrecarregar alguém e você não fazer nada. E o que estamos fazendo como cristão? Quais são os fardos que nós estamos carregando? Será que você está carregando algum fardo? Será que nós estamos realmente dentro dos ensinamentos de Jesus? É isso que precisamos entender. Às vezes é muito fácil mandar as pessoas fazer, principalmente nós que estamos na liderança, principalmente nós, pastores, pastoras, que determinamos e o que fazemos. Então precisamos ter esse cuidado. Precisamos passar para nossas ovelhas, precisamos passar para nosso rebanho aquilo que nós falamos, que nós vivemos. Então eu só devo falar aquilo que eu vivo. Então é esta orientação que temos cuidado. Jesus está falando. A mesma coisa, a responsabilidade de pastores, pastoras, liderança, mensageiros, aqueles que estão passando algo, ensinando para que aquelas pessoas possam também levar o evangelho pleno de Jesus Cristo. A gente vê o versículo seguinte e diz: e fazem todas as obras a fim de seres visto pelos homens, pois trazem largos filactérios, que são as histórias, que são realmente filactérios, são os pergaminhos tal, e mostra, é como que você tivesse uma Bíblia bem grande na mão para chamar a atenção e você querer dizer que está fazendo a obra. Então ele previne isso, pois traz largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras na sinagoga. Então veja o seguinte, são homens ali, Jesus está mostrando e prevenindo a cada um que aqueles são os homens no lado mais prático, que se entenda, que querem aparecer. Eles não estão como servo, eles não querem servir, eles querem estar em destaque. E nós que servimos ao Senhor, nós que pregamos o Evangelho, a primeira coisa que temos que entender que a nossa obrigação é levar a palavra, é amar o irmão, é viver em união,
fazendo tudo aquilo que Deus determina, não querendo a honra, porque, queridos irmãos, a honra só pertence a um, ele não dá a ninguém. A honra e a glória é do Senhor. Então é isso que temos que ter esse cuidado, era isso que eles queriam, os fariseus e os escribas. E no ensinamento é para que possamos ter esse cuidado. Qual o cargo que você hoje está ocupando? Eu não estou falando aqui em termos de denominação, estou falando no geral para todos os ouvintes. Qual o cargo que você ocupa? Será que você está ocupando esse cargo com humildade? Ou você está aproveitando para estar usando até o termo, pisando, desprezando, humilhando outras pessoas? Então devemos ter esse cuidado. E era isso que os escribas, eles queriam, os fariseus. Eles tinham conhecimento da palavra, mas não viviam a palavra. E o ensinamento do Senhor para cada um de nós é que precisamos realmente conhecer a palavra, falar da palavra e viver a palavra. E era isso que faltava neles, era viver. Então, esta é a orientação, é o ensinamento de Jesus para cada um de nós. E ainda diz: e as saudações da praça, e os seres chamados pelos homens, Rabi, Rabi, vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmão. Então, queridos irmãos, só tem um. Esse é que é o mestre, que é Jesus. Só ele. Precisamos, queridos irmãos, realmente existe a necessidade. Existe a necessidade de estarmos ocupando cargos dentro da igreja, aonde você está, mas que você faça com a maior simplicidade, que você possa usar Deus em primeiro lugar, vendo esse texto, a humildade, não querendo usar do seu patamar para humilhar. Não, mas que você seja igualdade. O líder, o maior líder é aquele que aceita ser liderado. Não é aquele que só quer mandar. Então é isso que temos que ter cuidado. A palavra de Jesus aqui, ele nos mostra principalmente que você realmente tenha conhecimento como escriba e fariseu, mas que você faça a diferença. Que você não queira, como ele, somente aparecer, mas que você queira fazer a obra, crescer espiritualmente. E é isso que precisamos fazer, queridos irmãos, é viver em união, é saber realmente usufruir daquilo que Deus determinou para cada um. Se você, queridos irmãos, tem um dom do louvor, amém, louve ao Senhor da melhor maneira. Louve ao Senhor, mas seja humilde. Se você é bom na palavra, amém, que você use a palavra, que você traga a palavra, mas que você entenda que o maior é Jesus Cristo. A honra, a glória é somente dele. Que você seja humilde. Se você tem alguma liderança, que você use da melhor maneira, mas que use com humildade. Eu posso dar exemplo, queridos irmãos, para você, texto trazendo uma ilustração a respeito de Zaqueu. Vocês vejam toda a dificuldade. Zaqueu, para ver Jesus, ele teve o quê? Ele foi para o lugar mais alto, ali naquele momento, sobe naquela árvore. Mas
ele só vem ter algo na sua vida quando ele desce, quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Então precisamos, queridos irmãos, ter cuidado no que o Senhor te deu, no que o Senhor permitiu na sua vida, e que você possa usar da melhor maneira, com amor, com humildade, e fazendo a obra entendendo que a glória e a honra é só do Senhor. Que Deus possa estar abençoando. Use, queridos irmãos, o seu dom, o seu talento para evangelizar, nunca para aparecer. Porque, queridos irmãos, quem te deu foi Jesus Cristo. O dom, o talento, e usa conforme os seus ensinamentos. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Queridos irmãos, nesta manhã de domingo, estamos ali na Enseada dos Corais, às 9 horas, com a EBD. Terminamos às 10h30. E à tarde, às 17h30, às 5h30, terminamos às 19h30, às 7h30. É o nosso culto no domingo. Se você morar ali próximo, na Enseada, Gaibo, é uma honra ter você ali compartilhando a palavra conosco. Se não, queridos irmãos, aproveite hoje este domingo. Vá para a igreja mais próxima da sua casa. Vá adorar ao Senhor. Vá aprender mais da palavra. E não esqueça de orar, de ler a Bíblia, para que possamos ter mais conhecimento, mais intimidade com o Senhor. Que Deus abençoe a cada ouvinte desta palavra. Eu vou estar orando, queridos irmãos, por cada um. Nosso Deus e Pai, queremos nesse momento te agradecer pelas bênçãos, por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Cuida, Pai, de cada um, de cada ouvinte dessa palavra, de cada família representada ouvindo esta palavra. Eu quero, Senhor, neste momento, entregar em tuas mãos aquelas pessoas que estão passando pelo momento de enfermidade, qualquer ela que seja. Por mais difícil que pensamos que essas pessoas estão passando, que tu possa, Senhor, fazer a cura em nome de Jesus Cristo, porque tu és médico dos médicos. Confiamos, cremos no teu poder, na tua onisciência, na tua onipresença e na tua onipotência, Senhor. Abençoa todos os pastores, pastora, diáconos, presbíteros, membros de igreja, líderes, amigo do Evangelho, que tu esteja abençoando. E te entrego também, Senhor, em tuas mãos, o pastor Valdemir, conhecido mais pelo pastor Tatu, Pai. Ó Senhor, cuida da sua saúde e que ele possa logo, logo estar no nosso meio compartilhando o teu milagre na vida dele. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, confiando com a certeza que estamos, Pai, pedindo ao mais poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.